Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, momento de abrirmos o nosso coração para Deus. Deus nos fala. Vou transmitir a liturgia de 11 de janeiro de 2022, terça-feira, primeira semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 9 ao 20. Naqueles dias, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Vai curar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo, e depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque, disse ela, eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1, 4 ao 5, 6 ao 7, 8º ABCD, refrão 1º-A. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Repitamos: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com vossa salvação.
Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor, os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Repitamos: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos aclamar o Evangelho então. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como uma palavra humana, mas como uma mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem, possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te, sai dele! Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho na liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Pôs-se a ensinar. Marcos, capítulo 1, versículos do 21b ao 28. O evangelho de hoje fotografa Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Não deixa de ser estranho que um aprendiz de carpinteiro assuma a função de mestre da palavra, uma espécie de doutor da lei, e fazia esse trabalho com uma autoridade que não se via no ensino dos escribas. Os doutores da lei não ensinavam como ele. As sinagogas haviam surgido no tempo do exílio, quando desterrados em Babilônia, no ano 597 a.C., impedidos de celebrar o culto a Iavé no distante templo de Jerusalém, os judeus passaram a se reunir para rezar, conservar suas tradições, ler e estudar os livros da Torá e dos profetas. Um mínimo de 10 homens adultos era exigido para a abertura de uma sinagoga. Em muitos lugares, as sinagogas reuniam assembleias bastante fechadas, cujos membros eram da mesma profissão,
moradores do mesmo bairro ou provenientes do mesmo lugar de origem. Não deixe de ser curioso. E aí está o dedo de Deus, que essa mesma rede de sinagogas, espalhadas por todo o Império Romano, mais de 1000 na diáspora no tempo de Jesus, acabaria utilizada pelos primeiros pregadores cristãos para a disseminação do Evangelho. No estrado central da sinagoga, a Bimá, Jesus lê e interpreta a palavra de Deus. Manifesta-se, pois, a sua missão magisterial. E é com o título de Rabi, mestre, que muitos se dirigem a ele. Quem ouve admira-se. Até os soldados enviados para prendê-lo reconhecem sua autoridade. Está lá em João, capítulo 7, versículo 46. Jamais homem algum falou como este homem. Palavras dos soldados. Os tempos passaram, mas Jesus permanece o único mestre que nos dirige uma palavra infalível, que os tempos não poderão apagar e relegar ao esquecimento. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Cada tempo tem seus pensadores e filósofos da moda. Eles passam e ficam nas bibliotecas cobertos de poeira secular. Os evangelhos, onde pulsam vivas as palavras do Mestre Jesus, são traduzidos em número crescente de idiomas humanos. Quando a sombra ameaça a civilização, é neles que o homem sem rumo busca a luz para seus passos. Hoje, em nossas celebrações, quando abrimos o livro sagrado, nossos ouvidos têm acesso a palavras autênticas do Filho de Deus, o Mestre de Nazaré. Enquanto a Bíblia estiver ao nosso alcance, teremos a certeza de não estarmos sozinhos. Na palavra inspirada, o próprio Deus caminha ao nosso lado. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Espero em tuas palavras, Senhor. Salmo 119, versículo 147. Parabéns ao Santinho por essa reflexão de hoje. Vamos agora ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade as imagens e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Santo do dia 11 de janeiro, São Teodósio. Um presente de Deus. É o significado do nome Teodósio, um presente de Deus. Teodósio, cujo nome significa um presente de Deus, nasceu na Capadócia em 423, de pais ricos, nobres e cristãos. Recebeu uma boa e sólida formação dentro dos preceitos da fé católica. Um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e decidiu sair de sua terra em busca de Deus. Peregrinou para a Terra Santa, dotado de dons especiais como da profecia, prodígio, cura e conselho. Teodósio entrou então para um convento, mas sentia que aquela não era a sua obra, preferia a vida solitária da comunidade monástica do deserto, como era usual naquela época. Foi habitar numa caverna. Ali entregou-se às duras penitências e orações também, lógico, passando a pregar com um senso de humildade que contagiava a todos que por lá passavam. Humildade. Logo, começou a receber discípulos e outros monges, formando uma nova comunidade religiosa. Construiu também 3 hospitais e ergueu 4 igrejas, mas por causa de perseguições religiosas foi exilado pelo imperador Anastácio. Teodósio morreu com 105 anos. Em 529, seu enterro foi acompanhado pelo arcebispo de Jerusalém e inúmeras graças e prodígios foram alcançados pelo seu nome.
Reflexão. São Teodósio realizou seu trabalho com muita sabedoria e humildade, e foi testemunho de uma vida santa e cheia de oração. Usou seus dias para o serviço em favor dos mais pobres, mas nunca esqueceu-se da oração, trabalho e descanso. Oração. Rezemos. Deus, nosso Pai, educa-nos para o amor, para o perdão, para a paz. Saibamos vos agradecer pelas maravilhas que operam em nós. Dai-nos a fé que remove montanhas e a esperança que nos faz atravessar vales tenebrosos sem vacilar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Teodósio, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, o Senhor vem. Um dia Jesus voltará, não sabemos a data nem a hora, não sabemos. Por isso temos que estar preparados. E Deus nos pede uma coisa, o arrependimento dos pecados. Nós somos neste mundo vermes, somos pó, somos indignos servos. Então precisamos da humildade para nos arrepender, para pedir perdão, para confessar. Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pela minha omissão, perdão pelos meus pensamentos maus, perdão pelos meus atos impuros, perdão, Senhor, pelos pecados que eu cometo a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor. E no dia que Jesus voltar, com você se arrependendo, lhe dará a vida eterna. Vai viver como anjo, para todos sempre, uma felicidade inefável. Não há como definir em palavras humanas. Mas o apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós, no paraíso, quando Jesus voltar. Arrependa-se dos seus pecados, meu irmão, minha irmã, e a felicidade te aguarda.